Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Adi e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. A Madre Aparecida chegou a ter casamento marcado. Quem a conheceu, alegre e divertida, nunca diria que aquela jovem, amante do cinema, das praias do Rio de Janeiro e do Carnaval, alguma vez se deixaria deslumbrar pela vida monástica. 54 anos depois de ter atravessado a porta do mosteiro beneditino pela primeira vez, a Madre Maria Aparecida conta-nos a sua vida e sorri. Esta é uma das histórias, das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje. Contamos com a Catarina Martins Betancourt aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Hoje vamos voltar à China, pois Vaticano e Pequim assinaram um acordo histórico relativo à nomeação dos bispos para as comunidades católicas deste grande país. Antes de avançarmos sobre esta matéria, deixe-me dizer que vamos ter grandes novidades sobre a jornada de oração do dia 18 de outubro, que está a ser organizada a nível internacional pela Fundação AIS e que tem como meta fazer com que pelo menos 1 milhão de crianças rezem o terço pela paz. Eu digo apenas agora como aperitivo, digamos, lá mais para a frente vamos falar disto, que a Capelinha das Aparições vai ser o epicentro mundial desta enorme iniciativa que congrega todos os 23 secretariados da AIS, vai realizar-se em pelo menos 83 países e será em 25 idiomas que as crianças em todo o mundo irão rezar o terço. Portanto, deixe ficar por aí na nossa companhia, que vai ver que vai valer a pena. Voltando agora ao acordo entre a Santa Sé e Pequim. Na semana passada já aqui falámos deste documento, das suas implicações e de algumas reações que, entretanto, se fizeram sentir, não só a favor desta aproximação, como também contra, de quem não entende muito bem como é possível, por exemplo, a Igreja negociar com os responsáveis pela perseguição aos cristãos. Entretanto, o Papa Francisco escreveu uma longa carta aos católicos da China a explicar tudo o que está a acontecer. Já iremos detalhar esse documento. Para já temos um breve vídeo, o registro de vídeo desta intervenção do Santo Padre, em que o acordo com Pequim é visto como uma nova fase para se sanar as feridas do passado. Vamos ver. Com ciò, auspico que em China Desejo que se possa abrir uma nova fase na China que ajude a curar as feridas do passado, a restabelecer e manter a plena comunhão de todos os católicos chineses e a assumir com renovado empenho o anúncio do Evangelho. Com renovado empenho o anúncio do Evangelho. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, temos uma tarefa importante. Somos chamados a acompanhar com orações fervorosas e amizade fraterna os nossos irmãos e irmãs na China. Eles sabem que não estão sós. Toda a Igreja reza com eles e por eles. Foi o Papa Francisco a explicar o objetivo principal deste acordo entre Santa Sé e Pequim: acabar com as feridas do passado, abrir caminho para a reconciliação da comunidade cristã na China. Esta é a primeira grande mensagem do Santo Padre após a assinatura do histórico acordo entre Santa Sé e Pequim sobre a nomeação dos bispos na China. Francisco fala, como já vimos, na necessidade de reconciliação para se curar, Catarina, as feridas do passado. Exatamente, Paulo, e como, dada a importância deste documento, eu vou ler a passagem em que o Santo Padre diz que com as decisões tomadas, podemos dar início a um percurso inédito que ajudará, assim o esperamos, a curar as feridas do passado, restabelecer a plena comunhão de todos os católicos chineses e abrir uma fase de colaboração mais fraterna para assumir com renovado empenho a missão do anúncio do Evangelho. Nesse documento, divulgado na semana passada, o Santo Padre dirige-se a todos os que olham ainda com desconfiança para o acordo alcançado com as autoridades chinesas, reconhecendo que existem dúvidas e perplexidade, especialmente entre os membros da comunidade cristã conhecida como clandestina, por se terem mantido durante estes anos todos fiéis ao Papa e ao Vaticano, apesar das perseguições que têm sofrido. É verdade, Paulo, e como disse há pouco, dada a sensibilidade deste tema e a importância, nada melhor que continuar, de facto, a ler as próprias palavras do Papa Francisco. E então, sobre esta questão, sobre estas dúvidas e perplexidades que este acordo causou entre os membros da chamada Igreja Clandestina, o Papa escreveu: estou ciente de que possa ter criado não pouca confusão, suscitando sentimentos contrapostos em muitos corações. Em alguns surgem dúvidas e perplexidade,
Outros vivem a sensação de ter sido como que abandonados pela Santa Sé e, ao mesmo tempo, coloca-se a questão pungente do valor dos sofrimentos que enfrentaram para viver na fidelidade ao sucessor de Pedro. A Igreja na China tem vivido, de facto, o drama da perseguição pelo regime comunista que procurou nomear os seus próprios bispos, criando para isso uma associação patriótica católica. Todos os cristãos que continuaram fiéis ao Papa foram forçados a viver a sua fé clandestinamente, havendo um historial de violência com perseguições, prisões e mortes. E o Papa não ignora essa realidade na carta que agora escreveu aos cristãos na China. Exatamente, e vou continuar a ler a carta do Santo Padre, que diz: todos sabem que, infelizmente, a história recente da Igreja Católica na China esteve dolorosamente marcada por profundas tensões, feridas e divisões, que se têm focalizado sobretudo à volta da figura do bispo como guardião da autenticidade da fé e garante da comunhão eclesial. O acordo entre Santa Sé e Pequim vai continuar a ser tema em destaque aqui no nosso programa ao longo das próximas semanas. Para já vamos ao encontro de um sacerdote jesuíta de 69 anos de idade. No próximo ano ele assinala meio século desde que entrou pela primeira vez nesta congregação religiosa. Vamos ao encontro dele, pois o padre Luís Sequeira, é o nome dele, será seguramente um dos melhores conhecedores da realidade da Igreja na China. Ele vive em Macau desde 1976. Falámos com ele ao telefone. E a primeira pergunta foi sobre a forma como, nessa antiga colónia portuguesa, foi recebida a notícia do acordo entre Santa Sé e o Vaticano. Vamos ouvir. Eu diria, no seu conjunto, parece ser mais positivo que negativo, mas reconheço que uma ou outra pessoa, entre os leigos, mesmo portugueses, se mostraram um bocadinho céticos, se não bastante críticos. Em todo o caso, aquilo que apreende, não só aqui em Macau, mesmo até algumas pessoas vendo da China, é uma atitude mais positiva, no sentido de que é procurar encontrar uma solução entre duas posições que tenha sentido. A Igreja no sentido da unidade universal e a liderança do Papa, e a China a afirmação do seu próprio país. São sempre as duas tensões que quem manda mais ou quem coordena mais ou quem tem poder. Nesse sentido, o que foi conseguido é um entendimento, seja da Igreja, que há um mínimo dessa unidade universal e unidade com o Papa, e por outro lado o governo sente que haverá um mínimo de condições de respeito pela soberania do Estado. Pronto, que não é um exagero, mas é um exagero provocado também por experiências passadas. Como diria, nos finais do século XIX e tudo isso, a atitude das potências ocidentais e tudo isso deixaram um rastro muito negativo que a Igreja sofreu com isso. Portanto, agora parece um caminho de reconciliação é que de dois lados entenderem que nem um nem outro se querem ofender ou se não se compreendem. Isto é, a Igreja manter-se na sua dimensão espiritual e pastoral, mas com esse sentido universal, uma unidade que é liderada pelo Papa, e a China, que todos aqueles possam ser crentes a esta dimensão católica, que não tem nada contra o país que atualmente, e claramente se vê, que a China como país deseja ser uno e inclusive entrar na geopolítica mundial. Mas, portanto, é claro que eu diria até em termos muito simples e quase a brincar, é dizer, mostrar que um patriota pode ser católico e um católico verdadeiro pode ser um patriota. Isto é um primeiro passo num processo que precisa ser continuar a dialogar até que finalmente se possa entender isso de uma maneira muito mais transparente, inclusive nesse sentido de que há situações também da parte da Igreja mesmo, não só, nem sempre com bons exemplos de atitudes de alguns ou padres ou bispos, mas também não se pode agora também aceitar que neste caso, o próprio governo continua ainda com uma repressão e a dificuldades dessas ainda. Agora, a não dialogar e a fechar as portas trancadas, não vamos longe.
Foi o Padre Sequeira, jesuíta, residente em Macau desde 1976, a comentar em exclusivo para o nosso programa as incidências deste acordo. Na próxima semana iremos continuar a conversa com ele. A questão da perseguição aos cristãos na China é, de facto, como o Padre Sequeira acabou de referir, um tema que não pode ser ignorado e que é mesmo muito sensível. No início do ano passado, em março, esteve em Portugal um diácono chinês que pertence à chamada Igreja Católica Clandestina, por ser fiel ao Papa e ao Vaticano. Entretanto, ele já foi ordenado sacerdote e continua a ter como um dos objetivos principais da sua missão denunciar ao mundo o que se passa no seu país. Vamos agora ver a primeira parte de um programa da HM Television sobre esta realidade da perseguição religiosa na República Popular da China. Vamos escutar alguns testemunhos da Igreja Clandestina, um dos quais é precisamente do sacerdote que já esteve em Portugal a convite da Fundação AIS. Na China, no total, há um pouco menos de 1% de católicos. Não há muita liberdade. A Igreja na China é perseguida. Para um católico normal, só o facto de rezar é considerado um crime para o governo. Às vezes somos insultados, porque o objetivo do governo não é destruir a Igreja, não é fazê-la desaparecer, mas controlá-la. Em 1954, o Estado chinês queria que toda a Igreja fosse como um instrumento do governo e, por isso, até aos dias de hoje, podemos afirmar simplesmente que existe uma Igreja oficial e uma Igreja clandestina. Por isso, desde então que a Igreja Oficial afirma que a Igreja é autónoma, que não tem nada a ver com Roma. Por exemplo, a situação dos seminários. Estão espalhados por diversos lugares. Em cada lugar vive-se numa casa normal. Às vezes, pelas suas experiências, não podem sair dessa casa. Estudam ali, rezam ali, fazem algum exercício físico, comem ali, tudo no mesmo lugar. Isto, para nós, é um grande sofrimento, mas até hoje, a vida deste seminário ainda continua muito viva. Há muitos seminaristas. A Igreja, afinal de contas, é nossa mãe. A Igreja não é algo físico, mas para nós é algo que está sempre presente. Por isso, onde quer que estejamos, estamos sempre inseridos nela. Quer estejamos sozinhos, perseguidos ou acompanhados. Independentemente da nossa situação, ela está sempre presente. A oração da família ajudou, quer dizer, manteve, susteve a fé de cada um. Por exemplo, na China a educação religiosa é proibida. Também outras coisas, por exemplo, alguns bispos e sacerdotes são perseguidos e são sujeitos à reeducação. Por exemplo, conheço um bispo auxiliar que esteve na prisão durante 10 anos. Durante esses 10 anos, não foi autorizado a ter nenhum contacto com ninguém. Quando saiu da prisão, mudou muito a sua forma de pensar. Inclusivamente, às vezes, tomou posições contra a Igreja. Neste sentido, podemos dizer que recebeu uma reeducação. Incluso a veces está muy contra la Iglesia. En este sentido, podemos decir que han recibido una reeducación. Da China vamos até à República Democrática do Congo, pois neste país 3 conventos femininos foram atacados por grupos armados nas últimas semanas, entre os dias 6 e 19 de setembro, fazendo temer, Catarina, uma nova onda de violência contra a Igreja Católica neste país. É o que todos pensam de alguma forma, Paulo, e de facto o primeiro ataque ocorreu a 6 de setembro, uma quinta-feira, quando bandidos armados, e isto é uma expressão usada pela Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Cananga, atacaram as irmãs, ameaçaram-nas de morte antes de roubarem os seus haveres. Este ataque ao convento de São José de Tarbes, em Benamukangala, foi o primeiro registado no passado mês de setembro. Na semana seguinte, portanto, num espaço de apenas 2 dias, a 14 e 16 de setembro, 2 outros conventos situados nas localidades de Cambote e Malole e pertencentes à Congregação das Irmãs da Caridade Jesus e Maria foram também alvo de violência. A Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Cananga, situada na região do Kasai, pediu já às autoridades que investigassem estes incidentes e que prendessem e levassem à justiça os autores dos ataques, assim como procurassem garantir também, daqui para a frente, a segurança não só das religiosas, mas também dos sacerdotes que trabalham neste país. Afinal, afirma a Comissão, nessa nota que já aqui referimos, as irmãs têm dedicado as suas vidas ao serviço da Igreja e da nossa nação.
Estes ataques contra as irmãs nesta região da República Democrática do Congo é apenas, digamos assim, uma ponta do iceberg da violência que tem tomado conta do dia-a-dia deste país africano, até porque, Catarina, já houve, entretanto, outros incidentes. Exatamente, Paulo. Ainda no passado dia 22 de setembro, portanto, mais recentemente, ataques de alegados grupos das chamadas Forças Democráticas Aliadas na cidade de Beni e no município de Bel, no nordeste do país, causaram pelo menos a morte de 14 civis e 4 soldados, além de centenas de feridos e, segundo relatos das agências de notícias. Só este grupo armado de matriz islâmica, que atua numa região predominantemente cristã, pensa-se que terá sido responsável desde 2014 por mais de cerca de 1.500 mortos e de cerca de 800 centenas de sequestros, Paulo. Da República Democrática do Congo, vamos agora até à República Centro-Africana, ao encontro de Dom Juan José Aguirre. De um país onde a violência está à solta, vamos até outro país africano, onde a morte, a destruição e o ódio fazem parte do dia-a-dia de milhares de pessoas. O bispo de Bangassou tem sido uma das vozes mais ativas na denúncia da situação trágica em que se encontra este país mergulhado num violento conflito entre grupos armados muçulmanos, os Seleka, e de grupos de autodefesa, os Antibalaka, conflito que já causou milhares de mortos e mais de 1 milhão de refugiados e de deslocados. Dom Juan José Aguirre esteve recentemente no Brasil, a convite da Fundação AIS, e concedeu uma grande entrevista a Alexandre Varela, do programa Catequista TV. Hoje ele vai falar-nos do trabalho desenvolvido a nível local pela Igreja. Um trabalho só possível, tantas vezes, graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS. A sua atenção, pois, para este testemunho. Habla un poco más de todo ese trabajo misionero en Centroáfrica. Bueno, sabes que la vida misionera es como una moneda con 2 caras. En la primera cara de la moneda aparece la palabra evangelización, construir comunidades cristianas, animar a los catequistas, formar una comunidad que crezca según el Evangelio. En la segunda cara de la moneda aparece promoción humana. Son los proyectos de desarrollo, proyectos de formación de albañiles, de soldadura, de carpinteros, de costureros, de costureras, la formación específica e incluso universitaria, proyectos de desarrollo, acción y contemplación, o evangelización y proyectos de desarrollo. Y si quiere preguntarme cuál es el pequeño trozo de metal que une las 2 caras de una moneda, el pequeño trozo de metal es el cariño, es el amor con el cual los misioneros estamos allí, ese amor. Entonces trabajamos mucho con los pobres, con los abandonados, con los que nadie quiere. Las ONGs nos dejan muchas veces el trabajo, ellos tienen que marcharse. En ese sentido, ser misionero es estar allí hasta las últimas consecuencias. Aunque algunos de mis sacerdotes, por el estrés, por la tensión, se han marchado. O yo les he dicho, váyanse 3 meses, descansen, se oxigenen 3 meses, porque la tensión, el estrés mata, el estrés te hace perder la lucidez. Entonces no se puede vivir en un estrés continuamente, ¿no? Salen y vuelven. Nosotros estamos allí con los más pobres. Tenemos 4 casas, con viejitos, personas viejitas, con senilidad, acusados de brujería. Y han venido huyendo de alguien que los va a matar. Si acusados de brujería vienen a las casas de la diócesis de Bangassou, allí son protegidos. Allí tienen una comida al día. Allí tienen una cama y una mosquitera. Allí tienen una veranda donde nadie los molesta porque la Iglesia Católica los está protegiendo. Estos son los proyectos que tenemos, proyectos misioneros, tenemos muchos, más de 25, pero ahora la guerra nos ha destruido la mitad. Ahora la guerra, de las 11 misiones que hay en la diócesis de Bangassou, 9 han sido vandalizadas, completamente saqueadas, vandalizadas. Entonces nos han robado todo, menos la fe. La fe la tenemos. Las motos, los coches, las placas solares, las baterías, nos han robado todo. Nos queda la fe. Estamos allí animando a la gente, dándole esperanza a la gente. La gente dice, estamos ya con el agua al cuello, estamos ya sin esperanza. Y yo les digo, pues,
La esperanza es Cristo resucitado. Cuando se termina la esperanza, ¿qué queda? Queda la esperanza de volver a tener esperanza. La que no decepciona. La que no decepciona. Que es Cristo que siempre ganará. Que Cristo que siempre ganará. Graças a Deus. Jacob é um jovem oriundo da Costa do Marfim, mas vive num campo de refugiados no Ghana, juntamente com a sua família. Com a ajuda de um simples telemóvel, ele vai contar-nos agora um pouco como é o dia-a-dia de um refugiado. Mas como vamos ver já de seguida, Jacob Aoua, que é o nome dele, consegue ver o lado positivo das coisas. Ele está num campo de refugiados, mas mal tem tempo livre. Agricultor, intérprete, cozinheiro, empresário e professor. Ele é tudo isto. Mas para o resto do mundo, Jacob é apenas um refugiado. Um trabalho das Nações Unidas. Bonjour, je suis Jacob Aoua, je vis au Ghana, je suis planteur, je suis interprète, je suis homme d'affaires, je suis enseignant et je suis réfugié. Je vis ici avec ma femme et mes enfants. Chaque matin, quand je me réveille, j'aide ma femme à la pâtisserie. Après avoir aidé ma femme, je vais me changer pour aller à la fête. J'ai pu planter jusqu'à 600 pieds cette année. J'aime beaucoup la banane plantain, puisque dans ma tradition culinaire, elle est la base de la nourriture. Travail excellent, j'ai pu obtenir un prix, le prix du meilleur planteur du camp 2017. Alors je retourne à la maison et retrouver ma famille. Au revoir les enfants, au revoir Hello. À très bientôt. Maintenant au cours d'anglais à l'école. J'enseigne le français aux Ghanéens et l'anglais aux Ivoiriens. Les cours sont beaucoup appréciés par tout le camp. Jacob is our teacher. He's a very good teacher, and we are happy to have this man like our teacher. Goodbye, class. Merci d'avoir passé cette journée avec moi. Elle fut très passionnante. Si vous voulez savoir davantage sur la vie du réfugié, n'oubliez pas de visiter le lien dans la description. Au revoir. Agora vamos até ao Iraque. As eleições no passado domingo, na região do Kurdistão, que goza de alguma autonomia para o Parlamento, eleições para o Parlamento, podem persuadir muitos cristãos a ficar no país. Quem diz isto é o cardeal Luís Sacco. Na véspera do ato eleitoral, Dom Luís Sacco falou à Fundação AIS e expressou a sua esperança de que possa vir a ocorrer uma mudança política positiva e que isso contribua para a presença, Catarina, da comunidade cristã na região. Na verdade, Paulo, estão muitas coisas em jogo e o patriarca católico Caldeu explicou à AIS que estas eleições gerais são extremamente importantes para esta relação entre o governo autonómico do Kurdistão e o executivo central que está em Bagdá. E o Dom Luís Sacco diz esperar uma mudança positiva e uma política positiva, nomeadamente ao nível da cooperação entre ambos os governos. E diz ele que se funcionar esta cooperação, então todo o país irá funcionar. Se não funcionar, então surgirão outras complicações. Nestas declarações à Fundação AIS, o cardeal Dom Luís Sacco elencou algumas das necessidades mais urgentes para a comunidade cristã que vive na planície de Nínive. A questão do emprego para os jovens é das mais importantes, Catarina, mas não é a única. Sim, Paulo, de facto não é a única, há muito mais coisas que são importantes. Para além do aumento do emprego para os jovens, o Dom Luís Sacco referiu a importância da reconstrução, não é? Da necessidade de mais ajuda para a reconstrução das aldeias na planície do Nínive, que foram destruídas pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico. É necessário também que o governo aumente e melhore os seus serviços. E, finalmente, defende também que é urgente acabar com as milícias armadas e a corrupção que continua no país. Dom Luís Sacco é uma das principais vozes da defesa da comunidade cristã no Iraque e um bom amigo e parceiro da Fundação AIS nos projetos de reconstrução em curso, nomeadamente das casas
e das igrejas nas aldeias na planície de Nínive. Catarina, como é que está a decorrer essa campanha e que sinais é que nós temos de que os cristãos querem mesmo regressar a esta região, ao Iraque? Bom, Paulo, cerca de 20 mil famílias tiveram que deixar as suas casas, portanto, em agosto de 2014, quando o autoproclamado Estado Islâmico ocupou esta região da planície do Nínive e encontraram um abrigo no Kurdistão, nesta zona que nós acabámos de falar, onde agora houve estas eleições. Portanto, ficaram em campos de refugiados durante bem mais de 3 anos e, neste momento, Paulo, podemos dizer que cerca de 9 mil famílias acabaram de voltar para as suas casas, na planície do Nínive, e o que significa isto, mais ou menos, cerca de 40 mil pessoas. Portanto, graças ao esforço da Fundação AIS, já foram restauradas até hoje cerca de 4.500 casas e igrejas na planície do Nínive, mas, Paulo, ainda temos muito trabalho pela frente. Já agora, uma equipa da AIS esteve por estes dias em Mossul a acompanhar uma reportagem de jornalistas suíços e acabaram de nos enviar um vídeo que estamos agora a ver, onde é bem patente a enorme destruição nesta cidade e que ajuda a perceber a enorme destruição que existe também em todo o país. Nas declarações à Fundação AIS, o cardeal Sacco disse também que as eleições do domingo passado podem ser importantes para convencerem, digamos assim, os cristãos iraquianos que ainda vivem no Iraque como refugiados internos a não partirem. Mas para isso é preciso não perder tempo na reconstrução das infraestruturas. E este é um dos elementos-chave desta declaração do cardeal Sacco à Fundação AIS. E para nos assegurarmos de que os cristãos vão mesmo ficar no Iraque, é preciso dar-lhes um mínimo de condições. E um mínimo de condições, Paulo, significa, e todos nós percebemos perfeitamente isso, que é necessária a reconstrução, portanto, ajudar o mais depressa possível que seja feita esta reconstrução. É preciso ainda que sejam reconstruídas também as escolas, as igrejas, as infraestruturas, como, por exemplo, as infraestruturas básicas da água, luz, rede de esgotos, não é? Já na semana passada aqui o dissemos, mas é preciso repeti-lo vezes sem fim. A ajuda à comunidade cristã iraquiana, que a Catarina acabou de exemplificar em alguns aspectos, é o resultado da generosidade dos benfeitores e amigos da AIS em Portugal e em todo o mundo. E às vezes há quem pense que só mesmo com muito dinheiro é que é possível ajudar estes cristãos, estas famílias. Mas, Catarina, isso não corresponde nada à verdade. De todo, Paulo. De facto, com apenas 30 euros é possível alimentar uma família, é possível oferecer um cabaz alimentar a uma família que a vai alimentar durante um mês. E, portanto, isto é de facto uma das áreas até que a Fundação AIS tem estado tão empenhada ultimamente, portanto, para suprir as necessidades básicas. Portanto, ajudar a alimentar, ajudar a reconstruir as casas e as igrejas. No fundo, ajudar a refazer as vidas tem sido este o nosso objetivo ao longo destes últimos anos. E, portanto, com a ajuda de todos, e com a ajuda de todos os nossos benfeitores e amigos da AIS, temos vindo a dar vida nova à planície do Nínive, no Iraque. E como referi no início, Paulo, com apenas 30 euros é possível ajudarmos uma família durante um mês. E, portanto, todos nós somos, de facto, desafiados a ajudar estas famílias a poderem sobreviver e a continuar na planície do Nínive. Na semana passada lembrámos aqui o conflito no leste da Ucrânia, a propósito de uma entrevista com o padre Vasil, que pertence à Igreja Ortodoxa e está empenhado em ajudar os seus compatriotas, especialmente os que vivem na região de Lugansk e Donetsk, ocupadas ambas as regiões por forças rebeldes pró-russas. Este conflito, que o Papa Francisco tem denunciado tantas vezes, já causou mais de 10 mil mortos. É como que uma guerra esquecida no coração da Europa. Mas não é uma guerra esquecida para a Fundação AIS, que apoia diretamente o esforço da Igreja local na ajuda às comunidades que ficaram como que encurraladas e agora precisam muito da nossa solidariedade. Vítor e Helena são apenas duas dessas pessoas que a Igreja quer resgatar do desespero, da pobreza absoluta, da miséria. Imagine ter de arrancar o soalho da sua casa para se aquecer nas noites geladas da Ucrânia. É difícil, materialmente difícil. Não temos água nem luz, só velas. Arrancamos o soalho, podem ver. Temos de aquecer a casa, mas não vamos roubar, não. Não queríamos que os nossos filhos vivessem assim. Para que é que nós servimos? Só a Igreja é que nos ajudou. Com roupas e diversos produtos. Mais ninguém. Eu era motorista. Ela trabalhava num laboratório químico.
Conhecemos-nos e viemos viver juntos. Mais tarde queríamos ganhar dinheiro, por isso fomos para Gorlovka. Depois veio a guerra. Lá não havia trabalho, por isso regressamos. Há trabalho, mas não pagam. A minha mulher também arranjou emprego durante 6 meses, mas não lhe pagaram. Por isso voltou para casa, meio ano, e não lhe pagaram nada. Ela recebia o abono de família, mas retiraram-no. Eu tinha uma reforma, mas retiraram-me. Esperamos que o tempo melhore para podermos encontrar trabalho, nem que seja nos campos. E esperamos que o hospital abra. Gostava muito de lá trabalhar. Isto é o que temos para comer até ao fim do dia de amanhã. É a sopa que o irmão Alois nos deu. Só a igreja é que nos ajuda. Agora vamos até ao Brasil. Madre Aparecida chegou a ter casamento marcado. Quem a conheceu, alegre e divertida, nunca diria que aquela jovem, amante do cinema, das praias do Rio de Janeiro e do Carnaval, alguma vez se deixaria deslumbrar pela vida monástica. Mas 54 anos depois de ter atravessado a porta do mosteiro beneditino pela primeira vez, a Madre Maria Aparecida conta-nos a sua vida e sorri. Esta é a história da semana pela voz da Pilar Rocha. Madre Maria Aparecida é uma das 15 religiosas beneditinas que vivem na abadia de Nossa Senhora da Vitória, no interior do Ceará, no imenso Brasil. É um convento de clausura, mas pela alegria que estas irmãs colocam nos mais pequenos gestos do dia-a-dia, dá para entender que se trata de um espaço de verdadeira liberdade. A Madre Aparecida já foi a abadesa deste mosteiro. Com o avançar da idade, passou a emérita, entregando o testemunho a outra irmã. Sou a Bento XVI da comunidade, diz a brincar, mostrando que a alegria da juventude nunca a abandonou, mesmo quando decidiu que a sua vocação significaria ter de abraçar a vida religiosa. Desses anos, a Madre Aparecida recorda as idas à praia, as sessões de cinema, as festas em Niterói, no Rio de Janeiro e, claro, o Carnaval. Carnaval era comigo mesmo, mas a sua vida iria mudar. Jesus estava à minha espera. Maria namorava. Chegou até ter casamento marcado. Mas alguma coisa a inquietou. Um dia, decidiu que precisava de repensar toda a sua vida. Entrou numa igreja, sentou-se num banco e as lágrimas começaram a correr-lhe pelo rosto. O coração sobressaltou-se. Era ainda algo de imperceptível, mas uma grande revolução estava já em marcha. A sua vida estava prestes a mudar. Aos poucos, as festas perderam brilho, os passeios junto ao mar deixaram de ter aquele encanto e começou a frequentar a igreja do bairro onde morava. A mãe notou logo que alguma coisa estava a acontecer, pois o coração das mães veio bem mais fundo do que o próprio olhar. Para ajudar, convenceu-a a ir a uma consulta com um psiquiatra. Ela obedeceu. A resposta do médico foi certeira. Olhe, disse o psiquiatra à mãe de Maria Aparecida, eu sou ateu, mas o que a sua filha tem é aquilo a que se chama vocação. Embalada pelo diagnóstico do médico, Maria Aparecida decidiu conhecer as irmãs beneditinas em Minas Gerais. Entrou no mosteiro, olhou em redor, escutou o silêncio enamorado de Deus que há naquele claustro e desistiu de procurar mais. É aqui. O pior, o mais difícil seria dizer à família que a vocação de que falava o psiquiatra estava a empurrá-la para um mosteiro de clausura. Sabendo que seria um choque para todos, Maria fez as malas, às escondidas, e saiu de casa dizendo que ia visitar a irmã que tinha acabado de se casar. Não teve coragem para dizer, cara a cara, que a sua felicidade estava numa vida dedicada a Deus. Por isso escreveu uma carta.
Quando passou a porta de casa pela última vez, rumo ao mosteiro, estava quase a chegar à caixa de correio uma carta onde Maria explicava tudo. Inspiradas em São Bento, as irmãs beneditinas rezam e trabalham. São a retaguarda orante da Igreja. Hoje, quando a Madre Aparecida lembra esses dias em que fez a mala às escondidas e partiu para o mosteiro, para a grande aventura da fé em que se transformou a sua vida, reconhece que essa decisão foi difícil de entender em sua casa, junto da família. Foi uma tragédia, mas como foi por Jesus, ele cuidou de tudo. Sorrindo, a abadesa emérita diz que já não tem saudades da praia, nem do cinema, nem do carnaval. Aqui na clausura nunca senti essa coisa da monotonia. A abadia de Nossa Senhora da Vitória, onde a Madre Maria Aparecida vive há 54 anos, foi edificada com o apoio da Fundação AIS. Sabia que a Fundação AIS colabora também todos os dias para o sustento destas irmãs, que na sua simplicidade são a retaguarda da Igreja, sustentando-a com as suas orações? Agora vamos até à Síria, mas antes de irmos ao encontro da irmã Miri, que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, vamos lembrar que a Fundação AIS tem em curso uma grande campanha de apoio aos cristãos deste país, uma campanha que vai passar a estar no centro da nossa atenção aqui todas as semanas até ao Natal. Já lá iremos. A irmã Miri, a jovem religiosa portuguesa que vive em Cara, apresentou-nos na semana passada, espero que se recordem, um jovem engenheiro português que está ali ao serviço, ali na Síria, ao serviço da Cruz Vermelha. Hoje vai falar-nos numa visita surpresa ao mosteiro do Ministro das Reservas Alimentares, quando ia a caminho da sua casa no Wadi Nassara, que é o Vale dos Cristãos. Sim, o ministro que visitou o mosteiro da irmã Miri é cristão. Houve um dia que a nossa madre, Agnès, ela chegou e disse: olha, vai vir aqui um ministro e vai trazer muita gente, vamos fazer um jantar, e depois que toda a gente venha aqui da região das equipas de trabalhadores, para que veja que haja gente, não sei o quê. Começámos a preparar, e não sei o quê, e depois afinal ele não vem. Afinal não vem, mas nós vamos visitá-lo e não sei o quê. É porque trata-se do Ministro das Reservas Alimentares. E ele é cristão e quis, não sei como, mas houve uma oferta de projetos para a equipa do mosteiro. Ouvi falar, por exemplo, de plantar vinhas, de plantar cerejeiras, porque houve muitas cerejeiras aqui, as conhecidas cerejeiras da região do Calamundo, que foram cortadas. Apesar de que este ano as pessoas puderam ir colher as suas cerejas. Então, tudo isto era mais uma quantidade, uns poucos projetos oferecidos da parte do governo sírio para serem implementados aqui onde a equipa encontrar mais apropriado. E então, ele não veio nesse dia, mas ele veio, uma visita surpresa, uns dias depois. De repente, entra um dos nossos amigos na cozinha, estava toda a gente a trabalhar na cozinha, uma parte da comunidade a trabalhar na cozinha, como o senhor. Bom, o senhor é o Ministro das Reservas. Então ele tinha vindo à visita, assim, num carro só com 2 ou 3 pessoas, com a mulher. Estavam de passagem para ir à sua vila natal, que se situa no Wadi Nassara. Wadi quer dizer vale, Nassara vem de Nazareno, os cristãos. É o Vale dos Cristãos. Foi a irmã Miri e na próxima semana vamos ficar a conhecer o resto desta história. Será que o ministro cristão das Reservas Alimentares, o cargo que diz bem o que é um país em guerra, sempre vai apoiar o mosteiro em projetos locais de desenvolvimento? Bom, para já retomo a campanha da Fundação AIS de apoio à comunidade cristã na Síria. E nem de propósito, o ministro que visitou o mosteiro da irmã Miri ia de viagem até à sua aldeia, no chamado Vale dos Cristãos. Muito provavelmente, o ministro das Reservas Alimentares, também ele cristão, deverá conhecer o padre Walid Iskandafi, pároco em Marmarita, uma das localidades do Vale dos Cristãos. Vamos conhecê-lo agora.
بعرف عن نفسي أنا الأب وليد إسكندافي أعيش في هذه المنطقة منذ 20 سنة تقريبا. هذه المنطقة منذ بداية العصور الأولى المسيحية كان هناك أناس مسيحيين يسكنون في هذه المنطقة. في هذه المنطقة أتى إلينا مجموعة كبيرة من النازحين السوريين، ونحن قمنا منذ بداية سنة 2012 في العمل على مساعدة هؤلاء المهاجرين. هي بحاجة لكل أنواع المساعدة. أهم مساعدة هي على الصعيد العمل الصحي والطبي. المساعدة التي قدمناها لهذه العائلات لم تكن فقط على الصعيد المادي، ولكن أيضا على صعيد الدعم المعنوي. الشعور بأن الكنيسة تقف بجانب هذه العائلات هو من الأشياء المهمة جدا في هذه الأزمة. نحن نحاول أن نساعد الأشخاص على العودة إلى مكان سكنهم السابق. الإقامة في منطقة وادي النصارى هي نعلم بأنها إقامة مؤقتة، وكل هذه المعاناة هي معاناة ليسوع المسيح، فكل معونة نقدمها لهؤلاء الأشخاص هي أيضا كأننا نمد يد المعونة ليسوع المسيح المصلوب على الصليب. يسوع موجود في كل إنسان يعاني من الألم، والشعب السوري هو شعب مصلوب منذ 7 سنوات. Foi o Padre Walid que vive há 20 anos no Vale dos Cristãos. Como acabámos de ver, por ali vivem muitos cristãos fugidos da guerra, muitas famílias que têm vindo a ser ajudadas pela Igreja local, que por sua vez tem sido apoiada através de instituições internacionais, Catarina, como a Fundação AIS. Precisamente, Paulo. De facto, um dos objetivos é ajudar a que as pessoas se mantenham, os sírios se mantenham na Síria. Mas isso não é fácil porque há milhões de pessoas que necessitam de ajuda, há milhões de pessoas sem trabalho e, de facto, as organizações internacionais não estão preocupadas propriamente com a comunidade cristã e, por isso, são instituições como a Fundação AIS que está no terreno, juntamente com os padres e as irmãs, para poder ajudar. Já agora, quando se fala na Síria, é preciso não esquecer que este país está já no 8º ano consecutivo de guerra e as consequências da guerra na Síria têm sido terríveis. Terríveis mesmo, Paulo. Segundo os últimos dados que temos acesso, apontam para cerca de 13 milhões de sírios que precisam de ajuda humanitária urgente. Há 5 milhões e meio de refugiados sírios fora do país e calcula-se que cerca de metade sejam cristãos, mas dentro do próprio país, Paulo, a situação não é melhor. Portanto, por causa da guerra, há mais de 6 milhões de pessoas que tiveram de sair, que tiveram de fugir para outras zonas da Síria e que estão a viver agora noutras localidades, como é, por exemplo, o caso do Vale dos Cristãos que falámos aqui. Mas para isso ser possível é preciso que há condições, não é? Exatamente, Paulo. E é aqui que entra, de facto, a Fundação AIS, que nunca esquecendo também que temos como prioridade esta ajuda direta à Igreja, nomeadamente através da recuperação e da reconstrução das igrejas, das capelas, dos seminários, das paróquias, que foram também devastadas por causa do terrorismo. Estamos na reta final do nosso programa e antes de ficarmos a conhecer os tweets do Papa Francisco, vamos até à Indonésia, país sacudido nestes dias por um terrível terremoto que desencadeou um mortal tsunami, causando mais de 1.300 mortos, centenas de feridos e milhares de desalojados. O Papa Francisco expressou de imediato a mais profunda solidariedade perante todas as vítimas e as suas famílias. Os terremotos costumam, de facto, sacudir muito esta região do mundo e a Igreja local tem sempre sabido mobilizar-se no apoio às vítimas. Um apoio que é particularmente significativo quando se sabe que a Indonésia é um país onde a comunidade cristã tem sido vítima de ataques terroristas, como aconteceu em maio passado, em Surabaya. Benedict Rogers, um dos responsáveis da Christian Solidarity Worldwide, vai agora falar-nos dos desafios que se colocam aos cristãos da Indonésia e o muito também que temos de aprender com eles.
Em maio passado, 3 igrejas na segunda maior cidade da Indonésia, Surabaya, foram atacadas por uma família de bombistas suicidas, provocando a morte de 13 pessoas e dezenas de feridos. Na Indonésia, Benedict Rogers achou a fé dos cristãos no meio da perseguição incrivelmente inspiradora. Ele é o líder da equipa da Ásia Oriental para Christian Solidarity Worldwide, uma organização especializada em liberdade religiosa. Rogers descobriu o perdão de uma mãe à família que matou os seus filhos pequenos, apenas 2 dias após o incidente. Ela disse publicamente: "Eu perdoo os bombistas. A nossa mãe, a bem-aventurada Mãe Maria, perdeu o seu próprio filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, e, portanto, devo perdoar também aqueles que levaram os meus filhos." De acordo com Rogers, a recente nomeação por parte do presidente indonésio Joko Widodo de Maruf Amin, um clérigo islâmico conhecido por reprimir as minorias religiosas, como seu candidato a vice-presidente, provoca mais preocupações sobre o compromisso do país em proteger todos os indonésios. Há 2 coisas a fazer. Uma é fortalecer de alguma forma o apoio àqueles muçulmanos na Indonésia que defendem o pluralismo e a liberdade religiosa, tentar encorajar os políticos convencionais na Indonésia a deixarem de pescar o olho aos islamitas e aos extremistas e a defender aquilo que eu creio que eles realmente acreditam, uma sociedade pluralista moderada. A Indonésia é uma nação de maioria muçulmana que, de acordo com a Christian Solidarity Worldwide, até recentemente teve a reputação de ser um modelo para proteger a liberdade de religião. Agora sim, é tempo de ficarmos a conhecer as últimas mensagens que o Santo Padre nos enviou através da internet. São os tweets do Papa Francisco. Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. No último programa, a professora Clara Sequeira passou o testemunho à médica Virgínia Monteiro. Vamos agora ver a sua mensagem. Agradeço à minha amiga Clara Sequeira o convite para participar na divulgação da Bíblia. E a parábola que eu escolhi foi a parábola do semeador, e que diz o seguinte: ouvi, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Na verdade, nesta parábola, a semente pode cair em 4 caminhos diferentes. Pode cair num terreno que sujeita ventos e que é sujeito à ação do maligno. Pode cair em terra não fértil, terra rochosa, em que algo fica lá da palavra do reino de Deus, mas não é divulgada, não tem raízes e acaba por se dissipar e acaba por se esquecer. A semente também pode cair em terreno com terra, mas com espinhos. E os espinhos representam o mundano, o mundo, as atrações que este mundo cada vez tem mais e que ofuscam, fica cheio de trevas e ofuscam a palavra de Deus. O sol, a luz, não consegue penetrar através dos espinhos e acaba por a palavra de Deus também morrer.
E finalmente a quarta terra, a terra boa, a terra fértil, em que a palavra de Deus consegue se desenvolver. E é nesse caminho que nós cristãos devemos estar, não só para nós absorvermos a palavra de Deus, mas também divulgarmos em relação aos outros, numa atitude de apostolado. E é essa atitude que me fez aderir a este projeto para dar o meu testemunho em como gostaria de fazer parte da Terra Boa. Desafio a minha amiga Catarina Santo para participar neste projeto da divulgação da Bíblia. Foi Virgínia Monteiro a lançar o desafio para a sua amiga Catarina Santo. Estamos mesmo na reta final do nosso programa. No início do programa, eu disse que a Capelinha das Aparições vai ser o epicentro mundial de uma enorme iniciativa da Fundação AIS, dia 18 de outubro, iniciativa que congrega todos os 23 secretariados da AIS e vai realizar-se em pelo menos 83 países. Estamos a falar da jornada de oração, 1 milhão de crianças rezam o texto pela paz. E a grande novidade, Catarina, é que este momento de oração vai ser presidido pelo Cardeal Marto. É verdade, Paulo. De facto, o Dom António Marto, o Cardeal António Marto, aceitou presidir a oração do terço com as crianças, portanto, no próximo dia 18 de outubro, uma quinta-feira, portanto, numa iniciativa internacional da Fundação AIS, que, como referiu, vai realizar-se em 83 países, prevendo-se que o terço irá ser rezado em pelo menos 25 idiomas. E, Paulo, só como curiosidade, só nas Filipinas, mais de 2.000 escolas católicas já aderiram a esta iniciativa da Fundação AIS. Em Portugal, além da Capelinha das Aparições, as crianças irão rezar o terço noutras localidades, um pouco por todo o país, havendo já adesão de vários colégios, paróquias e grupos e movimentos que se associaram também a esta iniciativa. Em Fátima, além de Dom António Marto e de dezenas de crianças de colégios católicos da região, irá estar presente também a irmã Annie de Mergian, que pertence à Congregação das Irmãs de Jesus e Maria e que é coordenadora dos projetos da Fundação AIS na Síria, nomeadamente nas cidades de Alepo e Damasco. Síria, Catarina, que é um país em guerra. E isso também é simbólico, Paulo, porque esta jornada de oração pela paz, organizada a nível internacional pela Fundação AIS, tem como objetivo principal despertar consciências, mobilizar a boa vontade e dar um sinal claro de que, contra a força das armas, há sempre o poder da fé. E, de facto, são muitos os países e as regiões martirizadas pela guerra, pela violência e pelo terrorismo. E, por isso, esta iniciativa da Fundação AIS também se baseia nas palavras do Santo Padre Pio, que diz que o mundo mudará quando 1 milhão de crianças rezar o rosário e que tem cada vez adquirido uma maior expressão a nível mundial. A Capelinha das Aparições, onde a Virgem apareceu há um século a 3 crianças com a mensagem de oração e de penitência pela paz, será por todas as razões um dos locais mais significativos em todo o mundo onde se vai materializar esta iniciativa da Fundação AIS. Nós temos um filme, um pequeno spot sobre esta grande jornada de oração, mas antes de o passarmos, Catarina, como é que os grupos de catequese, as paróquias, os movimentos podem também aderir a esta iniciativa? É muito simples, Paulo, basta ir ao nosso site, portanto, que está a passar neste momento em rodapé, e lá irão encontrar todo o material necessário, desde os folhetos, cartazes, DVDs, portanto, todos estes materiais necessários para esta oração estão lá. E, de qualquer modo, também estamos sempre disponíveis através dos nossos contactos, através do telefone, através do nosso e-mail, para tirar qualquer dúvida. E o objetivo de Paulo é, de facto, mobilizar as paróquias, os grupos de oração, os movimentos, os colégios católicos, para que todos possam, neste dia, de facto, rezar e que sejamos mais do que 1 milhão de crianças a rezar pela paz no mundo. Muito bem, vamos então ver agora o nosso pequeno spot sobre esta jornada de oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. A sua atenção. Olá, amiguinhos. Vocês já devem ter percebido que no mundo há muitas guerras, lutas, até fome e miséria. Parece que os adultos muitas vezes não conseguem encontrar a solução para esses problemas. Mas Jesus deu-nos um grande poder a nós, crianças, de o ajudar a vencer o mal do mundo com a oração. Por isso, no dia 18 de outubro, nós, crianças de todo o mundo, somos convidadas a rezar a oração do terço para alcançar a paz. Quando nós, crianças, rezamos unidas, estamos a segurar a mão de Nossa Senhora e a pedir com ela verdadeiros milagres a Jesus. Marca na tua agenda, dia 18 de outubro. Reza com os teus pais, amigos, professores e avós.
Já sabe, aponte na sua agenda, dia 18 de outubro, vamos mobilizar as crianças de Portugal para uma jornada épica de oração pela paz no mundo. Fiquem atentos, pois nas próximas semanas vamos trazer mais novidades sobre esta iniciativa. E assim chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Eu despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.